Muito boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É uma alegria muito grande e considero um imenso privilégio a oportunidade de nessa noite ministrar a palavra de Deus neste congresso dos homens da Missão Batista. Isso para mim é um grande privilégio, dobrado, pela responsabilidade de estarmos aqui nessa noite mais uma vez, e também agradecer aos homens aqui da igreja, a Igreja Batista da Graça, a oportunidade dessa ministração. Nós vamos começar hoje, amanhã pela manhã nós teremos um segundo encontro, e amanhã à noite nós finalizaremos. E então eu queria começar hoje uma caminhada e terminar com os irmãos amanhã à noite, dentro dessa caminhada na palavra de Deus. Abra sua Bíblia para a nossa reflexão. Quero saudar os nossos irmãos pastores que estão aqui, colegas de ministério. Alguns eu conheço, outros nem tanto. É a oportunidade da gente deixar aqui também um registro, um abraço forte também ao ministério destes irmãos. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Eu quero nessa noite meditar apenas num versículo, o versículo de número 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, apenas o versículo de número 6. E eu gostaria de convidá-lo a não fechar a sua Bíblia. Nós vamos meditar neste versículo, nós vamos buscar da parte de Deus orientação, força, esperança, alento, nesse versículo. Então, vamos ficar em pé, eu vou fazer a leitura na minha Bíblia, na minha versão. Você mantém a sua Bíblia aberta, e mesmo depois de terminada, durante a nossa reflexão, fique com a sua Bíblia aberta, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, apenas um versículo, o versículo de número 6. Porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Nessa cidade, há um homem de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nessa hora te bendizer e exaltar o teu nome. Aqui estamos nesse congresso, ó Deus, na abertura deste congresso, com o nosso coração radiante, felizes, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Alegres em vermos, ó Deus, as sociedades masculinas das diversas igrejas reunidas aqui, participativas, louvando o teu nome, bendizendo o teu nome, engrandecendo o teu nome. Mas de maneira muito especial estamos alegres com a salvação que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. É o motivo maior de toda a nossa presença, participação e alegria nessa noite. E também te pedimos nessa hora, Pai, com toda a simplicidade e humildade do coração, a palavra é do Senhor. Aprove ao Senhor registrar essa passagem no passado, para trazer edificação ao teu povo, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, por meio desta palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, há um homem de Deus, congresso dos homens. Nós não poderíamos deixar de iniciar a nossa abordagem, a nossa reflexão, sem pensarmos exatamente no que significa nos nossos dias, e no que significou no passado ser um homem de Deus.
Há duas coisas iniciais que eu quero abordar antes de nós adentrarmos no texto, que dizem respeito propriamente a sermos homens e sermos homens revestidos do Espírito Santo. A primeira delas é que nós vivemos um tempo onde a hombridade, a masculinidade está sendo banalizada. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Nós vivemos num mundo onde pessoas nascem do sexo masculino e têm vergonha de serem homens, e desejam no passar da caminhada de suas vidas mudarem de sexo. Nós estamos vendo isso na televisão, nos filmes, nos noticiários, nos esportes. Há uma onda de desvalorização, de banalização, de achincalhamento com a realidade do ser homem. Nós não temos mais uma percepção do que é ser homem segundo Deus, dentro de casa, no trabalho, no exercício do ministério, quer seja pastoral ou qualquer outra realidade como tal. Nós estamos perdendo o sentido da percepção no mundo que nós vivemos do que é ser homem. Por isso eu me alegro quando eu vejo nessa noite homens reunidos na sua hombridade, na sua masculinidade, não no seu machismo, mas na sua hombridade para louvarem ao Senhor, segundo a imagem de Cristo Jesus nas nossas vidas. Mas há uma segunda consideração que eu quero também trabalhar antes de adentrarmos ao texto. Não é apenas a percepção de que nós vivemos num mundo onde a urgência do resgate, da hombridade, do sermos homens, tem necessidade, mas há também uma percepção um pouco além disso, que é sermos homens revestidos do Espírito Santo de Deus. Billy Graham, pastor batista já falecido dos Estados Unidos, no seu livro sobre o Espírito Santo, ele sintetiza o trabalho do Espírito Santo no ser humano, no homem, em 3 aspectos, e ele sintetiza, ele resume essa realidade, trazendo para a realidade e percepção do Antigo Testamento, dos dias de Jesus, e depois no Novo Testamento, no período da igreja. Ele diz que o Espírito Santo, e aí nós estamos falando da teologia do Espírito Santo, a pneumatologia. O Espírito Santo é o mesmo no passado. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas na criação do cosmos. E o Espírito Santo é chamado, é invocado pela igreja, no texto que o pastor Davi leu, no Apocalipse, na última página, nos últimos versículos, a igreja dizendo: vem Espírito. O Espírito é o mesmo. Como parte da Trindade, ele é ser imutável. Ele não é melhorado, ele não é piorado, ele não é acrescido e nem diminuído com o passar dos tempos. O mesmo ser do passado que fazia parte da Trindade na criação do universo, é o mesmo ser que está no final da realidade do homem, dos dias da nossa vivência histórica, sem melhorar nem piorar, sendo o mesmo. Agora, Billy Graham diz o seguinte, que o trabalho desse Espírito, que é o mesmo ser em todo o tempo, ele é diferente de tempos em tempos. No Antigo Testamento, a ação do Espírito de Deus era sobre o homem. Logicamente, é uma síntese, ele está sintetizando, mas na síntese ele diz o seguinte: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Veio o Espírito do Senhor sobre Sansão. Ora, a atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento era uma atuação sobre. Ele vinha sobre, mas ele não permanecia sempre. Nos dias de Jesus,
A atuação do Espírito não é mais sobre, ele veio sobre Jesus, e a partir daquele momento, durante o ministério terreno, a ação do Espírito Santo não era mais sobre, mas era com. Ele era o Emanuel, o Deus conosco. Ele estava presente em Cristo, na obra de Cristo. E ele promete que quando ele subisse ao Pai, ele enviaria o Consolador. E aí vem o tempo de Pentecostes, até o final da era da igreja, aonde nós temos não mais a atuação do Espírito sobre, nem com, mas em nós. E Paulo sintetiza isso, dizendo: vós sois o santuário do Espírito Santo, que habita em vós. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando nós pensamos nessa realidade de sermos homens revestidos do Espírito Santo para cumprirmos a missão, nós precisamos pensar primeiro na necessidade do resgate da hombridade, e segundo, na percepção da obra pneumatológica, na obra do Espírito na vida destes homens. Dito isso, eu quero adentrar ao texto dessa noite. A palavra de Deus nos leva para o Antigo Testamento nos dias dos juízes. Nós ainda não estamos no período da monarquia. A monarquia viria com Saul, um pouquinho mais à frente daqueles dias de Samuel. Nós estamos no final do livro dos Juízes, ou no final dos tempos dos Juízes. O último versículo do livro dos Juízes traz para a gente a percepção de que este tempo era um tempo de caos. Não era um tempo bom, o povo estava na terra, Deus havia dado a terra, Deus havia cumprido a promessa, o povo tomou posse da terra, mas era um tempo de caos. O texto bíblico termina o livro de Juízes dizendo: cada um fazia o que achava melhor, cada um fazia o que dava na sua teia. Não havia mais parâmetro, não havia mais uma conduta pré-ordenada, não havia obediência às Sagradas Escrituras, à lei, cada um agia de qualquer jeito. Esse era o tempo do livro de Samuel, que é o último dos juízes. Samuel, a gente precisa lembrar que é resultado de oração da sua mãe. Ana era uma mulher estéril, casada com Eucana, e por não lhe dar filhos, dentro do costume da época, Eucana tem uma outra companheira para lhe gerar filhos. E dessa situação atroz, onde Penina humilhava, achincalhava com Ana, por causa da sua madre estéril, ela ora a Deus, ela clama ao Senhor. Havia uma crise institucional religiosa abissal naqueles dias. O sacerdote era Eli. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eram conhecidos naqueles dias como homens de Belial. Homens que gostavam de uma cachaçada. Homens entregues a todo tipo de torpeza. Eles roubavam as ofertas do altar para fazerem churrasco para si. Dormiam com as mulheres que serviam à porta do templo. Enchiam a pança de vinho até se embriagarem. Estes homens estavam na liderança do povo de Deus, como líderes religiosos daqueles dias. E nesse momento de caos, Deus traz à história um filho para Ana, uma mulher estéril. Ela tem um filho, põe o nome de Samuel, porque do Senhor o pedi. E quando ele chega a uma certa idade, ela havia feito uma promessa: ela vai levar Samuel à casa do Senhor, para que ele crescesse na casa do Senhor. Samuel não era o sacerdote. Samuel não era o rei daqueles dias. Quem era Samuel? Nessa cidade,
a um homem de Deus. Este homem era Samuel. O texto que nós lemos nessa noite fala para a gente que o povo de Israel, à semelhança dos povos circunvizinhos, eles queriam um rei. Nós queremos um rei para nos governar. Nós queremos ser que nem as outras nações, que tem um homem à sua frente. E Samuel ficou chateado com aquilo. Naqueles anos do final do tempo do juiz, aonde o caos religioso, social, orgânico, nacional dominava todas as esferas, o povo pede um rei. E essa passagem, Deus vai mostrar para Samuel quem seria este rei que o povo escolheria para estar diante de si. E é interessante que o capítulo 9 começa dizendo que os pais, que o pai de Saul era dono de muitas jumentas, e as jumentas se extraviaram, estourou o curral, e elas saíram tresloucadas pelo mundo, e os servos saíram atrás das jumentas, mas não conseguiam arrebanhar todas as jumentas. E aí Saul pega o seu moço, o seu serviçal, e sai para procurar as que haviam se extraviado para lugares mais longínquos. E eles vão, e eles vão, e eles vão, e eles não encontram nada, e eles se perdem no meio do caminho, e falam: e agora? Vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos voltar para casa, sem as jumentas. Curiosamente, neste momento, o servo de Saul diz para ele, verso 6, nesta cidade há um homem de Deus, ele é muito estimado, tudo quanto ele fala sucede, vamos-nos agora lá, ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Há um homem de Deus nessa cidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você: há um homem de Deus nessa cidade? Você tem certeza que nessa cidade existem homens de Deus? O texto diz para a gente que o servo de Saul, ao referir-se a Samuel, não disse a respeito de ser sacerdote. Havia sacerdote em Israel, existiam filhos de sacerdote em Israel, não havia liderança a não ser de juízes, não havia rei em Israel, e ele se refere a Samuel dizendo: há um homem de Deus neste lugar. Alguma pesquisa feita na internet, você vai encontrar, são 2,6 bilhões de cristãos no mundo, 2 bilhões e 600 milhões de cristãos no mundo. Ainda na pesquisa da internet você vai encontrar que no Brasil estima-se um número de 180 milhões de cristãos no Brasil. E aí envolve todo tipo de denominação que se diz cristã. 180 milhões de cristãos. A pergunta que eu deixo para a gente pensar: com 2,6 bilhões de pessoas que se denominam cristãs, se nós tivéssemos esse número de homens de Deus, o mundo não estaria como está. Se nós tivéssemos 180 milhões de homens e mulheres de Deus nesse país, nós não veríamos o que nós estamos assistindo neste mundo. Nós temos pessoas que se dizem evangélicas, mas não são homens e mulheres de Deus. Abarrotam templos evangélicos aos domingos, mas não são homens e mulheres de Deus durante a semana. Nós temos homens e mulheres que se dizem reformados, que têm uma consciência teológica e doutrinária fantástica, mas que não são capazes de influenciar nada no mundo em que estão vivendo. Nós temos pessoas que se dizem crentes, outras que se dizem cristãs, mas nós não temos homens e mulheres que poderiam ser caracterizados dizendo: este cara, esta mulher, são homens e mulheres de Deus.
Quando nós olhamos para essa passagem, a gente fica perguntando por que é que aquele servo disse a Saul: nessa cidade tem um homem de Deus. Por que é? Quais eram as ideias, quais eram as questões relacionadas a este verbete em que ele se refere a Samuel dizendo: olha, tem um homem de Deus. O que fazia de Samuel? O que pode fazer de você e de mim, homens e mulheres de Deus? Há algumas questões que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. A primeira dessas questões é que homens de Deus são homens que possuem integridade. Grave isso. Vai ser fácil da gente memorizar, porque a gente organizou as nossas reflexões de forma que você possa ter até uma expressão sonora bastante ligada. Um homem de Deus é um homem que tem integridade. O texto diz assim: nessa cidade há um homem de Deus. Na minha versão diz: e ele é muito estimado. A palavra hebraica é kavod, que significa honra, honrado, íntegro. Alguém que tem um título honorável. Não é simplesmente uma questão de, nós gostamos dele, ele é carismático, ele é uma pessoa alegre, nós abraçamos Samuel, Samuel é um menino, filho de Ana, nós temos um carinho muito grande por Samuel. Não está dizendo a respeito de carisma. Muitas vezes nós estamos preocupados tão somente com carisma e não vivemos o que é o evangelho do caráter de Deus. Cantamos a fidelidade de Deus, mas somos infiéis no casamento. Cantamos a integridade do evangelho de Cristo, mas vivemos um evangelho sem integridade. Ora, Samuel foi caracterizado como um homem de Deus porque ele era muito honrado. E a palavra honra aqui tem a ver com integridade e com caráter. Caráter é importante, é fundamental. Carisma também. Jesus, certa vez, se referindo aos religiosos dos seus dias, ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Há pessoas que conhecem muito das Escrituras, mas nada do poder de Deus. Há pessoas que vivem buscando o poder de Deus, mas alheio às Escrituras. Caráter e carisma precisam se fundir quando homens cheios do Espírito Santo se levantam para anunciar a obra de Deus. Não é só carisma, porque carisma rouba credibilidade quando vem sozinho. Não é só caráter, porque um caráter só não faz a obra. A virtude do Espírito que foi pré-anunciada por Joel e cumprida nos dias de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, anunciava a virtude, o carisma, o poder do Espírito que viria sobre aqueles discípulos do Senhor. A primeira lição que esse texto nos fala é que Samuel era um homem de Deus, porque na vida de Samuel, na contramão do mundo que ele vivia, de religiosos mau caráteres, como Ofni, Finéias e o próprio sacerdote Eli, estava um homem íntegro na presença de Deus. Integridade não tem a ver com reputação. Reputação é a fotografia, o caráter é a radiografia. Reputação é o que falam ao seu respeito. O caráter é o que Deus sabe sobre você. Muitas vezes nós estamos preocupados com apenas e tão somente reputação, a obra de Deus com uma reputação, e hoje você tem técnicas de marketing para trabalhar reputação. Vide os bandidos de alguns políticos do nosso país, aonde na véspera da eleição, e esse ano é ano de eleição, contratam essas agências de publicidade para trabalhar essa reputação.
de gente corrupta, de gente bandida, mas que é sempre eleita, porque são mostrados de uma forma intocáveis. Não. Deus está pouco se lixando com a sua reputação. Deus está preocupado com o seu caráter. Um homem de Deus é um homem que tem integridade. Preste atenção nisso. Se você não tem integridade nas coisas que você faz, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser um grande evangélico, você pode ser um bom reformado, você pode ser um sujeito avivado, mas você nunca será um homem de Deus. Talvez seja esse o mal dos dias que a gente tem vivido. Nós temos 2,6 bilhões de cristãos, muitos deles mau caráteres, traem as suas esposas, roubam as suas empresas, defraudam, pisam, sonegam, não são homens de Deus. A segunda consideração que esse texto nos apresenta é que homens de Deus têm também credibilidade, não tem apenas integridade. Veja a sonoridade das palavras para facilitar a memorização. Integridade e agora credibilidade. Integridade é a mola mestra, inicial, desse outro segundo ponto, que é a credibilidade. O que é que o servo disse para Saul, quando estavam procurando as jumentas extraviadas, e eles não sabiam o que fazer? Ele diz: nessa cidade tem um homem de Deus. A primeira coisa, é um homem íntegro. A segunda coisa, é um homem que tem credibilidade. O que ele fala é a verdade. Há um compromisso com a verdade indelével. Da boca não sai bajulação, da boca não sai palavras de baixo calão, da boca não sai qualquer palavrão, da boca sai palavras que orientam com respeito à salvação. Isso traz credibilidade. Antigamente se fazia negócio, se dizia: vamos selar um negócio com o fio do bigode. Hoje nem com assinatura. O sujeito assina, depois contesta a assinatura, e hoje virou uma coisa terrível, a falta de credibilidade. Você compra alguma coisa, você não sabe se aquilo vai ser alguma coisa que vai chegar para você bom ou ruim. Mas se chegar quebrado dá para trocar, e é uma mão de obra danada, porque muitas vezes isso não traz qualquer segurança, qualquer compromisso com a verdade. Samuel não tinha compromisso com agradar quem quer que seja, nem a si mesmo. Samuel tinha compromisso com a verdade. E a história vai mostrando isso, quando ele depois tem que enfrentar Saul, que resolveu fazer o sacrifício, ao invés de esperar o servo do Senhor para executar o sacrifício antes da batalha. E Samuel diz: o seu reino foi rasgado, Deus rejeitou você e vai eleger um outro no seu lugar. Palavra é a verdade. Às vezes a gente brinca muito com essa questão de mentira. Tem até um dia no nosso país que é dedicado para mentira, né? O dia da mentira, o dia 1º de abril, e as pessoas contam uma mentirinha branca, né? Só para descontrair. Eu só queria pensar uma coisa com você. A Bíblia diz para a gente, não sou eu que estou dizendo, nem é o catecismo da sua igreja que está dizendo isso. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E uma vez que você está associado com qualquer comportamento mentiroso, quer verbalizado, quer agindo dessa forma, você está não comprometido com Deus, você está comprometido com o diabo. Nossos louvores muitas vezes são uma mentira, uma encenação. Cantamos aquilo que nós não vivemos. Falamos para Deus de realidades muito emocionais no momento que estamos ajuntados como família da fé, mas na segunda-feira, quando passamos pela primeira privação, provação, adversidade, tentação, nós nos esquecemos completamente daquilo que falamos. Samuel era conhecido por um homem cujas palavras eram
verdade. Tudo o que ele diz sucede. Que coisa tremenda. Já pensou o presidente do nosso país, tudo o que dissesse fosse verdade? Já pensou os juízes da Suprema Corte, inclusive tem um pastor presbiteriano, colega meu lá também, que tudo o que dissessem fosse a verdade? O nosso país seria diferente. Mas na verdade o que nós estamos percebendo é que há um compromisso com o engano, com a mentira, com a maquiação. Quando a gente estuda o Apocalipse, a besta religiosa do capítulo de número 3 vai fazer sinais no céu, vai enganar pessoas, porque nela não há verdade. Homens de Deus precisam ser homens honrados, precisam ser homens comprometidos com a verdade. João Batista era filho de um sacerdote, o pai de João Batista era velhinho, a mãe também, não tinham filhos. Zacarias e Isabel, caiu o sorteio para que ele fosse no templo como sacerdote, trocar os pães da proposição na mesa dos pães, dentro do templo. E quando ele entra no templo, um anjo do Senhor aparece e diz: você vai ter um filho, a sua mulher vai engravidar, e ele se chamará João. Ele questiona o anjo, por conta disso ele fica mudo até o nascimento da criança. João Batista era filho de sacerdote, e como tal era da tribo de Levi, e como levita ele tinha direito de ministrar no templo. João Batista foi para o deserto, foi para o Rio Jordão, não foi para o templo. João foi batizar arrependimento na vida do povo, e quando João falava, o povo respeitava, e Jesus sabia que João era tão respeitado pela sua integridade, pela sua coerência, pela sua credibilidade, pela palavra que era verdade, que certa vez chegaram para Jesus e disseram: com que autoridade você expulsa os cambistas do templo? Quem te deu autoridade para virar as mesas dos cambistas do templo? E Jesus diz assim: me respondam, com que autoridade João batizava? E os religiosos então ficaram: uau, se a gente falar que é de Deus, por que nós não recebemos João? Se é de Deus, fomos contra Deus. Se dissermos que não é de Deus, o povo vai nos massacrar. E eles disseram: nós não sabemos. Jesus diz: eu também não digo para vocês com que autoridade eu faço isso. Mas o que eu quero chegar é que João Batista, certa vez disse para o rei: você não pode dormir com a mulher do seu irmão. Isso é pecado contra Deus. E a cabeça de João Batista foi servida numa bandeja. Integridade, credibilidade. Mas a terceira lição que o texto nos apresenta é disponibilidade. Olha para a sua Bíblia, ainda no capítulo 9, versículo 6. Nessa cidade há um homem de Deus, ele é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, vamos-nos agora lá. Quem sabe ele vai ter uma agenda para a gente. Quem sabe ele não está numa viagem internacional como um homem de Deus. Quem sabe a gente consegue um encaixe com a secretária dele. Vamos agora lá, ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. O que me chama a atenção é que nós estamos vivendo um contexto evangélico onde os grandes homens de Deus se tornaram pessoas intocáveis, indisponíveis. Grandes pastores não atendem o rebanho, quando muito atendem os líderes que lideram em nome dele o rebanho, porque são tão sagrados, são tão inacessíveis, são tão indisponíveis. Moisés andava no meio do povo e tinha que cobrir a cabeça porque o seu rosto brilhava. Jesus transitava no meio das pessoas, a tal ponto de alguém vir por entre a multidão e tocar nas suas vestes e ser curado.
Nós hoje valorizamos homens de Deus que não são homens de Deus, porque são inacessíveis, são arrogantes, são soberbos, são intransigentes, são pedestais, estão longe de tudo, distante de todos, cheios de empáfia, andando nas nuvens de uma espiritualidade anacoreta. Nós precisamos resgatar a simplicidade, a disponibilidade, o estarmos juntos, o caminharmos juntos, o servirmos juntos. Nós estamos perdendo a essência do cristianismo em nome de uma religião que há muito tempo, em grande parte das suas práticas, deixou de ser cristã. Usa o nome de Cristo, mas tem muito pouca coisa a respeito da prática de Jesus. Ora, queridos, um homem de Deus, segundo o texto bíblico, era alguém que tinha honra, caráter, integridade, mas ao mesmo tempo era alguém que tinha um comprometimento com a verdade, por isso credibilidade. E no meio de toda essa realidade, ele tinha disponibilidade, ele era acessível, era fácil você ir e conversar com ele, mas ao mesmo tempo era assustador. Quando Samuel resolveu ir para as bandas de Belém para ungir um novo rei para Israel, os homens da cidade, os anciãos, tremeram de medo. O que é que Samuel veio fazer aqui? Veio trazer juízo de Deus, uma palavra dura da parte de Deus. Mas Samuel ia na casa das pessoas, Samuel conversava com as pessoas. Grandes profetas, como por exemplo Eliseu, viveu muito do seu ministério relacionando, por conta da disponibilidade nos lares. Ele dormia no quartinho que a sunamita e o seu marido fizeram para o profeta quando passava de viagem. Elias ficou 3 anos e meio na casa de viúva de Sarepta. Ah, queridos, como hoje em dia ser homem de Deus, ser gente cheia do Espírito Santo, criou uma redoma, aonde grupos de louvor tremendos são inacessíveis. Pastores e líderes ungidos são intocáveis. Eu não vejo isso nem em Jesus, nem em Elias, nem em Eliseu, muito menos em Samuel. Mas eu quero finalizar, o nosso tempo já avançou bastante. A última lição que esse texto nos diz, que um homem de Deus é um homem com integridade, com credibilidade, com disponibilidade, mas é um homem também comprometido com a servilidade. Preste atenção nisso. Integridade tem a ver com caráter, credibilidade com compromisso com a verdade, disponibilidade com a acessibilidade que as pessoas podem ter na vida desta pessoa. Mas a última questão também é significativa. Homens que vão transformar a geração são homens comprometidos com o serviço. Portanto, servilidade. Olha para a sua Bíblia, tão simples. A passagem é tão simples que chega a ser até assustadora. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Quem é que estaria diante de Samuel? O rei de Israel, o sujeito que destronaria Samuel da sua posição de juiz e que assumiria o comando político da nação. Não vou servir esse sujeito não. Aliás, no capítulo 12, Samuel, quando vai resignar o seu cargo, ele tem uma crise com Deus, e Deus diz para Samuel: eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, o Senhor. E aí Samuel reúne o povo e diz assim: se eu roubei o boi de alguém, se eu julguei com defraudação, acusai-me agora perante todos. E a multidão diz: nunca tu fizeste isso no nosso meio. Agora, o que é tremendo é que quando ele é chamado para servir, em detrimento até mesmo da sua posição, da sua condição, ele está disposto a fazê-lo. Vamos-nos agora lá.
Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. É alguém que facilita a vida do outro. Tem crente que na igreja, o versículo que mais gosta de citar é o de Inventares 1:1. Se eu posso dificultar, porque vou facilitar, não é isso? Esse versículo está lá no livro de Inventares, capítulo 1, versículo 1. Se eu posso complicar, se eu posso atrapalhar, se eu posso atrasar a vida de quem quer que seja, por que é que eu vou facilitar? Porque é que Jesus veio servir e não ser servido. Acorda, homem de Deus! Somos chamados para servir e não para sermos servidos. Samuel foi chamado por Deus para reconhecer o rei de Israel diante de si. Quando as mulas fugiram, quando as jumentas se extraviaram, ali estava o rei de Israel. Era muito fácil mandar Saul, como é que o irmão disse? Lá para os confins da terra, lá para Jequié, né? Era muito fácil mandar Saul para Jequié. Mas ele mostra o caminho, ele diz, pode voltar para casa. Você lê o capítulo 9 até o final, você vai ver que Samuel diz assim, pode voltar para casa, as jumentas do seu pai já foram encontradas, e você vai ser o rei de Israel. Irmãos, nós precisamos aprender a servir, a despeito se somos reconhecidos ou não, se isso vai nos diminuir ou não. Samuel estaria perdendo o seu ofício de destaque nacional. Mas você acha que ele naquele momento se importava com isso? Ele não era o sacerdote era Eli. Ele não era o sucessor do sacerdote, era Ofni e Finéias. Ele não era ninguém a não ser um homem de Deus, e ele continuaria sendo mais importante do que o próprio rei. Nós precisamos entender isso, servir ao próximo com abnegação, servir ao próximo, facilitando a sua caminhada, não nos diminuirá diante do Senhor. O maior é o que serve. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria convidar você nessa hora para um momento de oração. Nós estamos começando o nosso congresso nessa noite de sábado, cujo tema é Homens Revestidos do Espírito Santo para impactar uma geração, para transformar uma nação, para cumprir a sua missão. Nós não vamos impactar um mundo com 2,6 bilhões de cristãos, se nós não formos homens de Deus, mulheres de Deus. O número está aí, são 180 milhões de cristãos no Brasil, mas nós estamos cada vez pior, eticamente, politicamente, socialmente, antropologicamente, moralmente. Nós estamos numa queda vertiginosa no mundo que nós vivemos, ainda que o número de gente que se diz cristã, como em Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque eles apontavam para Jesus. Nós somos chamados hoje a sermos testemunhas no mundo, cheios do Espírito, revestidos do Espírito, mas é preciso sermos homens íntegros, com credibilidade, com disponibilidade e com servilidade. Eu queria que você orasse, comece a servir dentro da sua casa, comece a ser íntegro nos seus relacionamentos mais próximos, seja um homem comprometido com a verdade. Você vai ver que isso é duro demais, mas seja uma pessoa também disponível e acessível aos demais. Eu quero orar por você nessa hora, pedir a Deus que comece a trabalhar na sua vida de maneira diferente. Nós não precisamos de mais pessoas que se digam cristãs. 2,6 bilhões é a maior religião do planeta Terra, mas não cheira e não fede nos nossos dias. 11 discípulos revolucionaram o Império Romano. 11 apóstolos viraram o trono de Roma de cabeça para baixo. Nós somos muito mais do que 11, mas nós vivemos muito menos do que eles viveram.
Pai querido, Pai amado, tens misericórdia de nós. Nós vivemos num mundo onde ser homem está sendo banalizado, aonde, ó Deus, as coisas mais comezinhas da ética, da moral, dos valores, estão sendo tripudiados na televisão, nos meios, ó Deus, de comunicação, de uma forma, Senhor, violenta, e nós nos sentimos acachapados. Dá-nos o poder do Espírito Santo, para assim como aqueles homens e mulheres que estavam em Jerusalém em oração, foram revestidos do alto, saíram e pregaram o Evangelho, e confrontaram uma sociedade, e mudaram o mundo. Ó Deus, trabalha na vida dos teus servos, para que nós sejamos homens corajosos, homens de Deus, no mundo que jaz no maligno. Que sejamos homens e mulheres de Deus, no mundo que jaz no maligno. Nós te pedimos isso. Trabalhe em cada coração, em cada ministério, em cada igreja. Reaviva a alma, reaviva o coração, a esperança, mas acima de tudo, que estes valores que fizeram aquele simples servo falar para Saul sobre Samuel, seja também as referências de pastores, de presbíteros, de diáconos, de crentes, ó Deus, aonde quer que o Evangelho chegue. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.